Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um tema fascinante que interessa a todos nós, a todos e a cada um, que é a educação, mais propriamente uma pedagogia que vem com uma proposta de uma educação integral, que é a pedagogia Waldorf. É um assunto que com certeza vai interessar a todos e para o qual nós trouxemos uma verdadeira sumidade aqui que domina muito esse tema e que vai nos esclarecer a todos e que nos honra com a sua presença, que é o Peter Bicark, que é pedagogo com especialização em pedagogia Waldorf no Emerson College, na Inglaterra. Ele foi professor na Escola Waldorf Rudolf Steiner de São Paulo por 25 anos, atua na coordenação de cursos de fundamentação e formação de professores no Brasil, é palestrante e conferencista internacional, olha aí, ó. Colaborador da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e membro da Sociedade Antroposófica do Brasil. Então, uma pessoa muito gabaritada que vai, sem dúvida, nos esclarecer bastante. Tudo bem, Peter, com você? Tudo bem, bom dia, Jamil, bom dia, ouvintes. Bom dia, obrigado pela sua participação, viu? É um prazer. Vamos começar falando, Peter, do criador, ou da pessoa que pelo menos impulsionou a pedagogia Waldorf, né, que é o Rudolf Steiner. Quem foi Rudolf Steiner, né, e por que ele é tão celebrizado no meio esotérico? Rudolf Steiner, ele nasceu em 1861, faleceu em 1925, trouxe para o mundo o que é conhecido como a antroposofia. Ele era uma pessoa que tinha toda uma consciência também a nível suprassensorial, teve como criança descobrir o que é não ter para poder se comunicar e ficou com a grande expectativa como poder resgatar essa dimensão de consciência para as pessoas que evidentemente não as tinham, como é a nossa situação hoje. E para isso ele precisou desenvolver um longo caminho. Primeiro, uma das primeiras providências que ele teve que tomar como autodesenvolvimento é aprender a não ter percepção suprassensorial. Olha só. Para ver como é que é estar num estado como as pessoas normalmente estão. Quer dizer, pelo que você está falando, ele nasceu com os canais psíquicos abertos e ele teve que passar pela experiência de meio que bloquear isso para ver como os outros vivem. Isso. E isso ainda, quer dizer, essa iniciativa de autotransformação veio mais tarde, já como jovem, mas como criança ele já se confrontou com essa dificuldade de perceber que as coisas mais essenciais não eram bem compreendidas ou pelas pessoas. Então ele teve que aprender a se calar como criança. Isso já é uma coisa muito complicada, né? Sem dúvida. E então ele, uma vez tendo aprendido a não ter, realmente não ter, começou a ver como ter a partir do não ter. Quer dizer, aí começa um caminho de liberdade, né? Enquanto a gente tem e não aprendeu como tem, a gente não é livre. E, assim, na trajetória, sucintamente falando, na trajetória da vida dele, o primeiro foco de atenção dessa renovação se dá a nível filosófico, né? E como jovem aluno, ele foi convidado por um professor que estava incumbido de fazer a edição completa das obras de Goethe, e esse grande humanista Goethe, muito conhecida como poeta da língua alemã, também desenvolveu trabalhos de relevância no campo científico. Então, as obras científicas de Goethe são menos conhecidas, já começam a ser mais conhecidas hoje, e esse professor incumbiu Rudolf Steiner de fazer, então, o prefácio, a edição, no que tange as obras científicas de Goethe. Então ele, durante um bom tempo, viveu na cidade de Weimar, cidade natal de Goethe e de Schiller. Teve acesso a todos os arquivos Goethe e Schiller. E a partir daí, dentro desse momento, ele resolve escrever uma obra chamada Uma Teoria de Conhecimento, baseada na cosmovisão de Goethe,
porque Goethe nunca havia feito uma teoria de conhecimento da forma como ele pesquisava a natureza. Olha então só. Steiner faz isso e ele escreve então vários trabalhos e acaba publicando uma obra fundamental que se chama Filosofia da Liberdade. E depois disso encerra um pouco essa fase da fundamentação filosófica, sempre com a intenção de como ajudar o ser humano a mover a sua capacidade pensante a fim de que ela possa ter uma base sólida para uma expansão a nível da consciência. Ah, sim, interessante. Então, depois vem uma outra fase na qual ele atua dentro do movimento teosófico, sempre, quer dizer, desde o início era assim que havia a liberdade dele no movimento teosófico falar só do resultado das pesquisas Sim. que ele fazia. E desse movimento teosófico depois nasce o movimento antroposófico. Nessa época, ele publica algumas obras fundamentais também, além de muitas palestras, mas eu queria citar aqui Teosofia, uma obra chamada Teosofia. Depois, uma obra chamada O Cristianismo como um Fato Místico. Interessante. E depois uma grande obra chamada A Ciência Oculta, a Ciência do Oculto. E aí nós estamos já no final da primeira década do século XX. A partir daí começa uma necessidade de trazer digamos, essa perspectiva de autodesenvolvimento para o âmbito da arte, das artes. Né? Então, Rudolf Steiner começa a escrever e dirigir também peças de teatro com cunho esotérico e, para isso, sente a necessidade de que essas peças aconteçam dentro de ambientes que aportem essa dimensão. E aí, para isso, dentro disso, ele desenvolve uma nova arte chamada euritmia, que é uma arte de movimento, junto com Marie Steiner, que era a esposa dele. Ele desenvolve uma arte da fala, são treinamentos que, até há pouco tempo atrás, duravam 5 anos, né? Essa arte da fala é uma tentativa de voltar a trazer a potência criadora e criativa para a fala humana, que hoje virou muito só a nível de prosa. É verdade. Não é? Interessante isso. E, assim, uma série de inserções no campo da renovação das artes. E isso tudo culmina na criação, na construção do que seria a sede do movimento antroposófico, que é situado na Suíça, em Dornach, com a construção de um prédio que ele denominou Goetheanum, uma construção que foi erigida durante toda a Primeira Guerra Mundial, na qual haviam as pessoas que estavam construindo esse edifício, pertenciam a todas as nações que estavam em guerra. Olha só, que bonito. E Dornach é uma cidade situada muito próximo da fronteira com a França, é situada na Suíça, mas muito próximo da fronteira com a França, tanto é que para chegar lá de avião, você tem que pousar na França para depois ir para Basileia e daí Dornach. E a Alemanha. Então, assim, durante toda essa edificação, da construção desse edifício, ouvia-se os ruídos das batalhas nos campos de batalha próximos. E quando essa Primeira Guerra vai chegando a um fim, Rudolf Steiner está extremamente ativamente engajado para a conscientização de uma renovação da compreensão do social, no que é conhecido como o organismo social trimembrado, né?
esse conceito fazia parte de um dos planos de reerguimento europeu após a guerra. Após a guerra. Porém, não foi o que foi escolhido. E quando isso não foi em frente, aí Rudolf Steiner falou, assim, mais ou menos nesse sentido, a oportunidade histórica para que isso pudesse ter sido feita passou. Né? A humanidade não recebeu. E agora uma futura possibilidade se dará quando um número significativo de pessoas tiver sido educados de tal forma a que essa pergunta volte a ser algo consistente. E logo depois disso, então, vem a pergunta a Rudolf Steiner sobre uma educação. Ele já tinha dado várias palestras sobre educação, mas assim, para a constituição de como é que seria uma escola sob esses moldes, veio através do presidente de uma empresa, fábrica de cigarros, chamada Waldorf Astoria, daí o nome Waldorf. Uma fábrica que logo depois do final da Primeira Guerra Mundial voltou a trabalhar, mas com pouca matéria-prima. Então havia uma ociosidade no tempo de trabalho dos funcionários, eram a maioria mulheres. E aí os diretores queriam propiciar a esses funcionários momentos de desenvolvimento cultural. E aí pediram a Steiner como é que poderia ser feito isso. Ele designou uma pessoa para fazê-lo. E logo em seguida essas funcionárias falaram que elas estavam muito contentes com o que estava acontecendo com elas, mas que elas queriam isso para os seus filhos. Esse foi mais ou menos o início da pedagogia Waldorf. E então, em 1919, eu sempre digo no patriótico, dia de 7 de setembro de 1919, foi fundada a primeira escola Waldorf em Stuttgart, uma escola aberta ao público, não era exclusiva da firma, multisseriada e tanto para meninos como para meninas, que era também uma coisa que não era comum naquela época. E a partir daí começou esse desenvolvimento. Logo em seguida vem a pergunta para Rudolf Steiner sobre uma renovação da arte médica. Então ele dá os fundamentos para a medicina antroposófica. Mais para o final da vida dele veio para a arte da agricultura. Então também ali ele dá um ciclo de palestras que são nascedoras da agricultura biodinâmica. Que coisa. E então o que a gente vê só sucintamente é assim, o primeiro movimento lá atrás era elucidar a questão da antroposofia a nível da filosofia, do pensar. Né? Depois, com as artes, vem do sentir. Né? E, finalmente, através da pedagogia, mas indo para todas as outras áreas profissionais, no fazer. Então, pega o ser humano inteiro. Fantástico, quer dizer, a amplitude dos conhecimentos do Steiner, né? O raio de ação do trabalho dele é sensacional. Parece que a gente está sempre lidando com 100 pessoas. É verdade. Né? É muito difícil crer que foi uma pessoa só. Sem dúvida. Era uma pessoa, sem dúvida, predestinada. Peter, e os fundamentos da pedagogia Waldorf, né? E do que ela se diferencia das pedagogias assim mais conhecidas, correntes? Então, uma das coisas que ela se diferencia, eu não sei, eu posso dizer o que é inerente a ela, né? Mas é assim que a visão que se tem do ser humano não se restringe só ao campo emotivo, fisiológico, biológico. Também é encarada a dimensão espiritual, né? Quer dizer, corpo, alma e espírito são tratados, ou seja, são para quem vai fazer uma formação para ser professor Waldorf, que não é o que a gente vai ensinar para as crianças, mas o que a gente vai ensinar para a gente, para poder lidar com crianças, vai a esses níveis, né? Assim, o nível da alma, o nível do espírito e o nível do corpo. Né? E para nós hoje em dia, alma e espírito são coisas que são sinônimos ou né, são coisas meio ainda pouco elucidadas do ponto de vista do que a gente pode chamar de uma ciência espiritual. Né? A ciência espiritual é um sinônimo de antroposofia. Ok.
Então, ela se fundamenta numa imagem de ser humano que contempla o estudo da dimensão espiritual, da dimensão anímica e da dimensão fisiológico-biológica. Quer dizer, contemplando o ser humano na sua integralidade. Isso. O Peter, de acordo com a Waldorf, a gente sabe que o papel do professor não é apenas de um instrutor, que é o que ocorre normalmente hoje em dia, né? Um instrutor que transfere dados, mas ele é um educador. Você pode falar um pouquinho disso? Então, eu queria falar disso a partir da vivência da criança. Certo. Né? A criança sai de casa e todo dia se confronta dentro de um contexto escolar, numa sala de aula, com uma pessoa que está dando uma aula. Depois sai uma pessoa, entra outra pessoa, mas são sempre pessoas. Mas o que é isso para uma criança? Né? Que não é o pai, não é a mãe, quer dizer, não é assim aquele vínculo que já vem desde o berço, né? Mas que acaba sendo um vínculo muito próximo, porque é todo dia que a criança... Eu estou agora falando mais do ensino fundamental. Depois claro. A educação infantil já é outra dimensão, mas eu estou agora falando mais do ensino fundamental. Base, né? Né? Então, a gente precisaria considerar, né, deveria considerar que toda pessoa que se apresenta numa sala de aula diante de um grupo de crianças, naquele momento, querendo ou não, está sendo representante da humanidade. Olha que interessante. Não pode ser outra coisa. Tem razão. Né? Não pode ser outra coisa. Para a criança, para a perspectiva da criança, não que ela tenha isso consciente filosoficamente, mas quem é o ser humano, esse que está entrando aqui? Né? Então, nenhuma criança vai para a escola de manhã para ir encontrar a pessoa do professor. Né? Vai para encontrar um representante da humanidade, nesse sentido. E colocando a coisa nessa dimensão, isso pode apavorar alguém, mas desse jeito eu não quero nunca entrar numa sala de aula. Né? Não é assim que eu tenho que fazer o papel mas eu sou o representante. Não é uma questão de fazer papel, é questão de ser. Né? Sem dúvida. De maneira que, se esse ser se apresenta diante da criança, agora eu posso dizer assim, esse ser ele é contratado por uma escola, então ele é um funcionário da escola. E ele é um funcionário da escola para dar determinada matéria. E ele entra para dar aquela matéria, e ele dá muito bem aquela matéria, ele tem fundamento, ele é professor de inglês, ou de história, ou de geografia, ele vem e dá muito bem aquelas aulas. Porém, se ele entra naquela sala de aula como funcionário, algo se perde da dimensão humana para a criança. De fato. De maneira que é diferente se aquele professor que dá bem as aulas, que conhece o que está fazendo, que tem uma boa metodologia, uma boa didática, também se sente representante diante das crianças da escola, que é a escola dele. Ou seja, a questão dele não ser simplesmente um funcionário na escola, mas também das crianças perceberem, não que ele explicite isso verbalmente, mas ele entra, se ele é um empresário da escola, ele entra assim. Então, as escolas Waldorf estão fundamentadas no princípio de autogestão. Okay. Ou seja, cada professor deveria, ao mesmo tempo que dar as suas aulas, assumir a escola como a sua empresa e trabalhar numa dimensão de colegiado de professores, em parceria com o colegiado com a associação ou com uma parceria com os pais, e esses em parceria com a sociedade. Então, perfeito. Esse é o ideal. Né? Sem dúvida. Só que nós estamos longe desse ideal porque a gente não foi educado para ser assim. É verdade. Então é um constante desafio para a autoeducação de cada um para ver se dá certo. Você, Peter, acabou até respondendo a outra pergunta que eu ia te fazer, que é como é que você avalia as pedagogias, os métodos educacionais correntes, né, hoje empregados eles estimulam apenas o intelecto e quais são as consequências disso? Você acabou de responder, imagino eu. É muito difícil falar de uma maneira genérica, mas o que a gente percebe é que existe uma sobrecarga no estímulo ao cognitivo, mas a parte emotiva e a parte volitiva são tratadas de uma forma não muito consciente. Tudo está muito hoje assim, voltado mais para o cognitivo, né? Para o responder provas, para o passar em ENEM, essas coisas todas que
Sem dúvida. Não levam a muita coisa, não, a não ser a ter vários dados estatísticos para virar número, né? Exato. Que é o que a gente gosta quando está distraído. É uma coisa muito quantificável. Né? É. O que vem a ser salutogênese? Salutogênese é um termo que está começando a surgir. Hoje de manhã a gente até estava olhando no dicionário, né? Existe patogênese, mas não existe salutogênese. É verdade. Né? E então, esse termo patogênese, ele nasce muito da área da medicina, né? Que se desenvolveu nas suas versões mais recentes, estudando a origem das doenças. E nesse estudo, né, na patogênese, estudando a origem das doenças, ver como combatê-las. Né? Mas, há uns anos atrás, um médico italiano, Antonorsi, e hoje já virou um movimento mundial, trouxe agora uma novidade para dentro disso, que ele fez a pergunta, mas qual é a origem da saúde? Né? Nós estudamos a origem da doença. Né? Então, a saúde a gente está promovendo, combatendo a doença, mas tem uma outra perna no desenvolvimento que é como promover saúde. Mas para isso eu preciso estudar a origem da saúde. Então isso, salutogênese vem daí. São pessoas que estudam a origem da saúde. Isso tem alguma implicação na pedagogia Waldorf? Tem, sem dúvida. Né? Educar é tratar, não tem jeito. Né? Educar é terapia também. Né? Olha, que definição fantástica essa que você deu, eu nunca tinha ouvido isso. E não tinha pensado por esse lado. Então, e o que nós fazemos em sala de aula com as crianças afeta a saúde delas. Só que nós talvez não estejamos muito atentos ou incluindo isso. Né? Se eu dou uma aula e, por exemplo, uma boa aula e as crianças estão extremamente atentas ao que eu estou fazendo, ou seja, estão muito despertas para o que eu estou fazendo, porque eu estou muito entusiasmada no sentido de... Então a gente percebe que quanto mais atentas elas estão, menos elas estão respirando. Né? Na atenção a gente deixa de respirar. E se elas ficam concentradas muito tempo, começa a empalidecer o rosto delas por falta de respiração. E isso já é uma atuação sobre o organismo da ação pedagógica. Que coisa. Então, mas quando elas estão muito atentas, elas estão espiritualmente presentes. Mas a presença espiritual é sempre um movimento de mortificação fisiológica, ou seja, o espiritualmente presente é polar à vitalidade orgânica. Né? Então, você dificilmente vê alguém concentrado, respirando bem, concentrado com uma circulação boa. Né? É sempre um atentado contra a vida espiritual desperta é um atentado contra a vida orgânica. Então a gente precisa também ver que a forma como a gente se dirige às crianças na concentração, depois a gente possa agora levar para a sala de aula um outro lado da educação, que é permitir que a respiração volte, a circulação volte, etc., mas aí a concentração vai embora. Então nós estamos sempre respirando entre concentrar e desconcentrar, concentrar e desconcentrar. E isso implica em saúde. Isso é muito interessante. Peter, a gente sabe que o mundo moderno se afastou muito da natureza, nós vivemos em megalópolis de concreto, e eu sei que na pedagogia Waldorf essa reaproximação com a natureza é importante. Você pode falar rapidamente disso? Rapidamente eu não sei, mas eu posso falar. Veja o que você consegue, que a gente está no finalzinho do programa, mas nós teremos um segundo aí para continuar. Então, a única coisa, uma consideração que eu gostaria que se fizesse, porque a gente não tem feito, é assim, o que significa uma máquina na natureza? Né? Como é que uma máquina, um mecanismo, se entrosa com organismos? Quer dizer, qual é a interface entre mecanismo e organismo? Né? E quando eu falo de organismo, eu falo que os organismos foram criados por sabedorias, alguns chamam deuses, outros são ascéticos, não falam nada, falam de natureza, desenvolvimento natural, etc. Mas é inegável que por trás da natureza, do reino mineral, vegetal, animal e o reino humano, existe uma sabedoria enorme, a partir da qual tudo isso veio a ser. Claro.
Aí o homem começa a desenvolver uma inteligência que eu não chamo mais de sabedoria, eu chamo de sabidismo. E o sabidismo começa a trazer um quinto reino, que é o reino tecnológico. Olha só. E a pergunta é como é que esse reino tecnológico se insere com os outros. E o que a gente tem visto, e talvez teria que começar a perceber, que não há como, né? Quer dizer, qualquer coisa do reino tecnológico é uma agressão quer dizer, o mecânico é sempre uma agressão ao orgânico. Não existe parceria boa nisso aí. De maneira que hoje nós temos se uma criança nasce hoje, ela é logo cooptada pela dimensão tecnológica e praticamente não consegue chegar numa dimensão, à realidade dos outros 4 reinos, um contato com eles. É verdade. E aí a gente começa a perceber que o organismo sofre, a vida sofre com isso e começa a enfraquecer o ser humano, né? E onde a gente está percebendo um enfraquecimento enorme é no sistema imunológico do ser humano hoje em dia, né? Nós praticamente não conseguimos nos proteger mais naturalmente. Então começa a cair um monte de proteções artificiais de sabidismo e não de sabedoria. Olha, isso é de uma importância, Peter, que nós vamos precisar continuar falando num próximo programa, até pela riqueza do tema. Nós convidamos o Peter aqui para fazer uma entrevista na sequência desse programa, porque é mais do que uma entrevista, é um ensinamento e é um alerta a todos nós. Peter, eu quero te agradecer por ter vindo aqui ao programa Presença e Harmonia. Você estará conosco no próximo programa e esperamos que possamos esclarecer mais assuntos do tema. É um prazer. Obrigado. E a todos vocês, continuem nos mandando o seu e-mail, presençaeharmonia@amorque.org.br. Para nós é muito importante a tua participação, a tua colaboração na construção desse programa, porque ele é construído a todo momento visando a elevação, o esclarecimento das pessoas. Agora vamos ver o que a Vivian Tedardi reservou para nós na Dica Cultural. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o livro Educação, uma alquimia sutil, de Daniel Pierre. De todas as artes, a educação é a mais espiritual, pois se aplica sobre almas em via de evolução e condiciona o futuro da humanidade. Esta frase, atribuída a Pitágoras, está condensada na proposta deste livro, indispensável aos educadores de visão ampla e espiritualizada. Neste livro, contempla-se a educação em seu verdadeiro patamar, a de ajudar a inspirar um ser integral e holístico, físico, psíquico e espiritual. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!